Com vocês o programa Associação da Polícia Civil Fala com São Paulo. Este programa é dirigido para a sociedade paulista e comunidade policial civil e tem por objetivo prestar um serviço de utilidade pública, informando e discutindo os problemas que afetam a sociedade pela ação da criminalidade. Procuramos também, através deste programa, discutir com os órgãos da segurança pública os problemas decorrentes do relacionamento entre o patrão-Estado e os policiais civis que exercem uma atividade de alto risco para proteger a sociedade. Essas discussões têm por finalidade propor soluções adequadas à valorização do trabalho de segurança pública no Estado de São Paulo. Este programa está sendo transmitido diretamente dos estúdios da TV Aberta de São Paulo e vai ao ar todas as sextas-feiras no horário das 23 horas pelo canal 9 da NET e canal 72 ou 99 da TVA. E também pela TV Digital, canal 186, sendo também retransmitido para o público da internet pelo site www.afcpesp.com.br. O tema em discussão é a violência em São Paulo. Vem crescendo de forma assustadora. Nós vamos sair para um pequeno intervalo e voltamos já, discutindo esse tema importantíssimo para a sociedade paulista. Policial Civil pensando em você, a Associação dos Funcionários da Polícia Civil do Estado de São Paulo construiu duas belas colônias de férias no município de Caraguatatuba, Litoral Norte e Ilha Solteira, no noroeste paulista, às margens do histórico Rio Paraná. Você que tem a vida atribulada, você que tem um trabalho desgastante na atividade policial civil, deve, nas férias de novembro, usufruir um período de lazer ao lado de sua família, de seus filhos, na colônia de férias de Ilha Solteira e de Caraguatatuba. Faça as reservas antecipadas pelo telefone 3347-1700 ou pelo e-mail afcpesp@afcpesp.com.br. A violência em São Paulo vem crescendo de forma assustadora, sem que a população observe qualquer ação no sentido de evitar as agressões da marginalidade, que vem aumentando o sofrimento da população paulista. Em São Paulo, após o movimento Passe Livre, surgiram as passeatas em protesto contra algumas decisões do governo estadual, governo municipal. E essas ações do governo, da administração, vêm contrariando a população paulista. Não há mais diálogo entre o governo estadual e os trabalhadores. Não há mais esse diálogo comum, discutindo os problemas que chocam entre o interesse do povo e o governo. O povo exige ações dos poderes estaduais e municipal e pede que o governo atenda algumas reivindicações. A população não ouve nenhuma discussão, nenhuma proposta de discutir os problemas ligados entre povo e governo em conjunto,
para encontrar um denominador comum. Temos, por exemplo, o problema das passagens de ônibus em São Paulo, que o movimento Passe Livre, em boa hora, questionou dos governos a decisão violenta tomada ao anunciar o aumento da passagem de ônibus e de trem, de metrô, sem que houvesse sido discutido com o povo esse aumento de passagem. O povo, senhor telespectador, o senhor deve ser ouvido no aumento dos impostos, no meu entender. Deve ser ouvido. Como eu devo ser ouvido. Como ouvido devem ser toda a população paulista. Outro dia, eu, assistindo a um programa de televisão, eu tive a oportunidade de ver um questionamento de um cidadão que saiu do interior do estado, um dia antes, dormiu em São Paulo, e estava voltando para a sua residência, para a sua casa. E ao chegar à rodoviária, disse ele ao jornalista, o preço da passagem subiu. E eu não sabia. Eu não tenho dinheiro, eu reservei aquele dinheiro normal da passagem. A passagem que eu havia comprado custava X. Agora, eu vim comprar a passagem, o valor é Y. Nesse momento, então, ele deixou, não tinha condições de pagar a passagem para o seu retorno, para o interior. Vejam os senhores, ele, população, não foi ouvido. Não foi ouvido e sequer o governo, sequer as empresas responsáveis pelo aumento do preço comunicaram à população paulista desse aumento que haveria nas passagens intermunicipais. Pegaram todos de surpresa. Aquele milionário, ou aquele que tem recursos, viajando, não é para ele que nós estamos dizendo isso. Não é para ele que nós estamos questionando e nem a população está questionando. É para a classe média da sociedade, a classe média baixa, aquela que não tem recursos, ou que anda com o seu dinheiro contado, com as despesas já determinadas. Esses trabalhadores é que precisam ser respeitados. Os governos municipal e principalmente o estadual. Ele tem que analisar, tem que examinar as suas decisões e essas decisões têm que ser discutidas com o povo. Eu penso dessa forma. Esse é o regime democrático. O regime democrático não é aquele que eu elejo um cidadão. Ele vai e toma posse no cargo de governador do estado. E passa a administrar o estado segundo a sua visão. Ótimo, aplausos para ele. Mas essa visão tem que ser compartilhada com a sociedade. Ele tem que explicar para a sociedade o que ele vai tomar, quais são os seus projetos de governo. Quando o trabalhador policial, por exemplo, questiona salário, o bancário questiona o salário, uma reposição de perdas inflacionárias, tem que ser discutido com a categoria. Não pode o governo dialogar como está ocorrendo somente com o secretário. Olha, fale com o secretário. O secretário não tem o poder de decisão sobre valores, sobre preço. O secretário também tem que discutir com o governo, claro. Mas o governo não pode ter medo do povo.
não pode ter medo de sentar na mesa e discutir com o povo. Ele tem que ter a capacidade de propor um reajuste, por exemplo, de tarifa, um reajuste de imposto do ICMS e discutir com o povo, e não só na caneta, determinando. Não. O povo tem que ser ouvido e nós temos que dar uma opinião. Temos que dar, porque nós é que pagamos. Nós é que pagamos. Tivemos agora um aumento do IPTU. Um aumento do IPTU, que é um aumento que incide sobre a propriedade. E esse aumento, que incide sobre a propriedade, paga tanto o proprietário, que reside no imóvel, como o cidadão, que aluga um imóvel para residir naquele imóvel alugado. Ele paga também o IPTU e do imóvel, e paga também outras taxas condominiais, etc., do condomínio que ele reside. Nada mais justo para o proprietário do imóvel e nada mais justo para o relacionamento entre consumidor e o proprietário. Mas, o que eu quero demonstrar aos senhores, quando se trata do governo aumentar o IPTU, governo municipal, aumentar o IPTU, deveria haver uma discussão entre governo e povo, governo e proprietários, governo e inquilinos, para discutirmos a possibilidade de aumentar o imposto, de aumentar os valores daquele IPTU, porque vai incidir no aluguel da residência, vai incidir sobre vários valores. Agora diz o governo, não, mas o imóvel revalorizou, porque eu coloquei o metrô na porta. O imóvel, o metrô que eu gastei recursos, vai valorizar aquela parte, aquela área que está sendo revalorizada no imposto do IPTU. Concordo, houve a revalorização do imóvel, mas enquanto revalorizou o imóvel, é isto que precisa discutir. E este valor deveria ser anunciado, ou deve ser anunciado, meses antes, para que ele se prepare para aquele reajuste, para que ele prepare as suas finanças, para que ele prepare, enfim, os seus recursos econômicos para poder pagar. A legislação, a Constituição do Estado e a Constituição Federal, ela é sóbria, ela prevê esse problema. Nenhum imposto pode ser taxado e aplicado de imediato, sem que transcorra um determinado período. Ou seja, ele só pode ser aplicado no início do exercício. Não pode ser aplicado imediatamente. Então, nesse sentido, deveria ser também o preço dos ônibus, o preço do trem, enfim, tudo que se trate do relacionamento entre povo, entre cidadão, entre consumidor e Estado, deve ser aplicado no início de cada exercício. E o povo tem que tomar conhecimento. Deve tomar conhecimento desse aumento e, evidente, ele tem que discutir também com o governo esses reajustes.
Nós, por exemplo, na Polícia Civil, nós estamos questionando a reposição de perdas inflacionárias. O governo do Estado, Geraldo Alckmin, não deu a menor importância para uma discussão com as categorias. Nesse sentido, ele determinou que fosse pago 7% de reajuste. Isto anunciou agora, no mês de setembro. A data base, telespectador, não é setembro. A data base que o próprio governo determinou é o mês de março. Mês de março de cada ano é feito, então, uma avaliação das perdas inflacionárias do período anterior para ser reposto ao salário dos policiais civis. Veja, telespectador, em fevereiro nós reclamamos. Em março era a data base. A postulação da Associação da Polícia Civil de São Paulo era de 15% da reposição inflacionária. E por quê? Nós veremos na frente. Por que o percentual deveria ser de 15%? O governo concedeu o percentual de 7%. Esse 7% aplicado pelo governo foi anunciado agora. Nós passamos o mês de março, que é a data base, mês de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 7 meses depois da data base, ele anuncia que a reposição de perdas inflacionárias deverá ser aplicada no percentual de 7%. Mandou um projeto para a Assembleia Legislativa em setembro. Já entramos no mês de outubro e está o projeto em andamento na Assembleia Legislativa. Deverá, no mês de novembro, também estar em andamento e no mês de dezembro também ele deverá estar sendo aplicado. Esperamos aplicado. Há perdas salariais, mas claro que há perdas salariais. É claro que o policial civil está revoltado. Por que está revoltado? Porque essa data base, que era março, deveria ter a sua reposição em março. O governo mandou o projeto e não fala na retroatividade da incidência do pagamento de 7% ao mês de março. Então, não retroage a março o pagamento. O governo quer que seja de setembro para frente, porque ao dar em setembro, o projeto está andando ainda nas comissões, estamos no mês de outubro, vamos ter o mês de novembro e dezembro, a partir da aprovação do projeto. Ele não retroage ao mês de março, então é a partir da aprovação que talvez seja o mês de dezembro. E o policial está perdendo esse valor da inflação que não foi reposta com retroatividade ao mês de março, que é mês da data base. E vão mais além. O 13º salário pago aos policiais civis não estão sendo beneficiados desse valor da reposição de 7% das perdas inflacionárias. O governo fala, e os não entendidos e os não entendidos na área do sindicalismo e na área da economia. Ele diz o seguinte: estou dando um aumento de salário, por isso eu dou em qualquer mês. Esse é o pensamento do governo, talvez, mas não está dando aumento de vencimento, não. O governo está repondo perdas inflacionárias.
E sabem o que é a perda inflacionária? O trabalhador policial civil, ele ganha um valor salarial. Vamos supor, R$ 1.000. Durante o ano, a inflação corroeu dos R$ 1.000, que é o salário dele, corroeu os valores referentes ao R$ 1.000. Corroeu o poder de compra de R$ 1.000. Ele, com R$ 100, ele fazia a despesa da feira, na sexta-feira ou no sábado. Com a inflação do ano, ele já não mais faz a despesa da feira. Ele tem 7% de prejuízo. Logo, o governo teria que repor, respeitando a data base no mês de março, esses 7%. Porque o salário do policial civil perdeu o poder de compra. A reposição salarial, a reposição de perdas inflacionárias, ela faz com que o salário seja recomposto. O valor do salário seja recomposto, porque ele está sobrevivendo com o salário corroído no seu poder de compra. Aquilo que eu comprava com R$ 1.000 em 2012, eu não compro em 2013. O governo sabe disso. Por isso ele aumentou a passagem do ônibus, porque a gasolina subiu de preço. Com aquele preço anterior, ele não toca mais o ônibus. Por essa razão, os proprietários questionaram e ele atendeu a reivindicação. Ora, por que não atende a reivindicação dos policiais civis que estão pedindo o salário para que eles possam sobreviver? Eles possam trabalhar, eles possam comprar mantimentos e levar para a sua casa, para os seus filhos, pagar o colégio de seus filhos, que também foram reajustados pela inflação, pelo poder de compra da inflação que foi corroído. É necessário que o governo do Estado reveja esse relacionamento entre trabalhadores e o governo. E nas questões também que são apresentadas. Porque, como eu expliquei aos telespectadores, estou questionando o governo do Estado. Na reposição dos 7% com retroatividade ao mês de março. E com o pagamento do 13º salário, também, com esses 7% incidindo sobre eles, a partir de março. Não pode o governo tirar vantagem dessas pequenas coisinhas que pegam mal para o governo. O governo talvez não esteja aplicando esses valores com retroatividade para não pagar no 13º salário. Ele não está dando a retroatividade para que o trabalhador não tenha reposto aquele poder de compra. Então, esse dinheiro ficará com o governo. O governo se locupletou. Porque quem ganha com a inflação, telespectador, sabe quem é? Não é você. Não é o cidadão. Não é o consumidor. Quem ganha com a inflação é o governo. Governo federal, governo estadual e governo municipal. Faça uma análise disso. Os impostos são corrigidos pela inflação. Você não corrige o seu salário, o governo corrige. E tudo que aumenta, o governo cobra o ICMS em cima. Subiu a batata, por causa da inflação, o governo está cobrando os valores da batata sobre a inflação. Ele está tendo lucro sobre isso. O governo não perde nada. Quem perde é o povo. Esse retardamento no pagamento da reposição de perdas inflacionárias para os policiais civis, quem está ganhando? O governo. O governo que está ganhando. E ele não pode ganhar dessa forma, lesando o coitado do trabalhador policial civil.
É preciso ter respeito. Respeito à categoria policial civil. Eles dão a vida para prestar serviços à sociedade, para defender a sociedade. O governo tem que ter respeito. Respeito para com o homem policial civil e para com a sociedade também, para com você que é eleitor. E deve seguir um calendário de trabalho, de diálogo com o povo. Ele não pode ficar escondido. Tem que dialogar com o povo. Mas nós chegamos ao final do nosso programa e eu quero agradecer a sua audiência e quero convidá-lo para na próxima sexta-feira estar novamente conosco com um novo trabalho. A Associação da Polícia Civil fala com São Paulo. Até lá, se Deus quiser.